Vamos aguardar, né, gente? Olha só, Dia Mundial do Chocolate. Vamos saber agora, então, da produção brasileira do cacau, né? Matéria-prima aí, né, do chocolate, os desafios e oportunidades. Eu vou conversar, então, com Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Simone. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia por aqui. Prazer em tê-la mais uma vez aqui nessa conversa. Vamos lá, na cadeia produtiva do cacau, né? Os dados, fala pra gente de produção no primeiro semestre. Hoje, quando a gente fala do Dia Internacional do Cacau, né? Matéria-prima, do chocolate, né? Matéria-prima aí que a gente tem, né? É o cacau. E eu queria que você adiantasse pra gente em relação a esse primeiro semestre. Ótimo. Bom, muito bom poder compartilhar esses números aqui com vocês. A gente está divulgando hoje, saíram os dados agora, bem quentinhos. Esse primeiro semestre, a gente teve um recebimento de amêndoas nacional de pouco mais de 58 mil toneladas de cacau. A gente vem desde 2024 com uma oferta um pouco mais restrita do que vinha acontecendo nos anos anteriores. Então, em 2024, o recebimento no primeiro semestre também foi na casa dos 58 mil toneladas, enquanto em 2023 a gente tinha recebido mais de 90 mil toneladas. Isso mostra um impacto dos extremos climáticos aqui no Brasil, que acaba impactando no nível de doenças e de perdas dessas lavouras para essas doenças. Então, a gente continua precisando da importação para manter a indústria operando, atendendo os clientes nacionais, atendendo os clientes internacionais. E aí, quando a gente olha para a moagem esse ano ela também teve uma queda considerável, foi uma moagem de 97 mil toneladas, quase 98 mil toneladas, é o pior número na moagem dos últimos 9 anos, e isso se dá muito como reflexo desse cenário deficitário e de alta de preço no cacau, né? Então, a gente tem um cenário muito instável globalmente, que tem gerado os maiores picos no preço do cacau no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente. E aí, com essa dificuldade de manter uma safra que atenda às necessidades locais, a gente acaba dependendo da importação e tudo isso tem impactado a indústria, né? Pressionando a indústria dos dois lados. Mas, ainda assim, a gente acredita bastante no Brasil como uma importante fonte fornecedora de cacau para os próximos anos, como um dos mercados mais relevantes para mudar esse cenário de abastecimento não só no Brasil, mas também globalmente. Ana, a produção do Brasil ela é importante, né? Você colocando os números aí, 58 mil toneladas nesse primeiro semestre, né? O mesmo número de 2024, né? A indústria recebendo de moagem, não é? 97 mil toneladas, é o pior número aí que se traz para a gente, né? Em 9 anos. Mas dependendo também dessa importação por conta desse cenário todo que você trouxe para a gente aí, não é? O quanto que o Brasil ele importa de fora? Então, a importação ela sempre vai depender muito do resultado da safra anterior. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o ano de 2024, a importação foi de 22 mil toneladas, né? E aí é um volume muito baixo no ano. Só que 2023 a gente tinha tido uma safra muito positiva. A nossa safra de 2023 foi acima de 200 mil toneladas de cacau. Então, a necessidade de importação em 2024 foi muito baixa. No entanto, 2024 a gente teve uma safra ruim, foi uma safra que não chegou a 180 mil toneladas, e agora isso está sendo refletido em 2025. Então, só no primeiro semestre de 2025 a gente já importou 42 mil toneladas de cacau. E se você compara o número de moagem com o número de recebimento nacional e o número de importação, você percebe que é praticamente o volume necessário para que a indústria opere no primeiro semestre sem precisar paralisar, né? E a gente diz que esse déficit ele só não foi maior, né, porque a gente teve uma retração na demanda. Se a gente tivesse mantido o potencial de demanda e mantido a moagem nos níveis de 2024 ou de 2023, a necessidade por importação teria sido ainda maior, porque o déficit seria ainda maior.
Nesse cenário, Ana, o próximo semestre, né? A gente está falando desse impacto agora nesse primeiro semestre, mas para o próximo também, vocês acreditam que a demanda ela também não vai estar atendendo aí, a indústria vai estar recebendo menos produtos, né? E essa moagem toda, fala para gente. A safra esse ano ela deu uma atrasada, especialmente na Bahia, né? Normalmente ela começa ali em abril, maio, e esse ano ela começou agora em junho. Então, é muito provável que agora, no próximo trimestre, a gente tenha um volume de recebimento mais favorável, né, que tenha um crescimento, porque é o período de entrada de safra, mas a gente acha que no cômputo que a gente tem avaliado aqui no cômputo do ano, o volume vai ficar muito parecido com 2024, e isso significa que a gente vai ter uma necessidade de importação no final do segundo semestre, início do primeiro semestre de 2026. Mas existem diversos projetos, a gente também precisa olhar a médio e longo prazo, né? Quando a gente olha a curto prazo, realmente o cenário é mais crítico. A médio e longo prazo, a gente sabe que tem diversos projetos em andamento, alguns começando em momento de produção, ou seja, essa produção deve começar a aumentar, a gente deve começar a melhorar a produtividade média do Brasil, e a gente acredita no potencial do Brasil voltar a ser autossuficiente a partir de 2030. Né, quando a gente aí conseguiria atingir mais de 350 mil toneladas de cacau de produção nacional. Pois é, 2030 chegando, quando a gente fala 2030 parece que é muito longe, né? Mas está chegando aí, não é, Ana? Agora, a gente vê aí, em relação ao que você trouxe, né? Esse déficit e a alta dos preços do cacau no mundo, né? A gente vê aí Costa do Marfim, Gana, que estavam até pouco tempo atrás com problemas aí em relação a clima, né? A produção deles lá continua sendo afetado por lá, por esses países? Os números de 24, a safra 24-25 global, ela se encerra agora em setembro. A perspectiva é de uma melhora gradual em relação à safra anterior, que foi 23-24. Então, a safra 23-24, a gente teve uma queda de mais de 700 mil toneladas, se a gente compara com o a safra de 22-23. Para 24-25, a gente vê um crescimento dessa safra, então saindo de 4.300.000 toneladas para aproximadamente 4.800.000, 4.900.000 toneladas. Então, uma melhora. E uma demanda, né, um consumo mundial se retraindo levemente. Então, é uma retração, mas não é uma retração no mesmo volume da queda que a gente teve na moagem. Então, o mercado continua instável. Talvez a gente não tenha déficit, né? A gente consiga ter aí um estoque de passagem de uma safra para outra, mas ainda um estoque que traz instabilidade para o mercado, que ainda traz muita imprevisibilidade e que pode ser afetado por qualquer condição climática adversa que venha a surgir. E como a gente tem vivido momentos de muitos extremos climáticos, e o cacau se afeta muito a isso, né? Então, se chove muito, tem problema, se chove pouco, tem problema, se o sol é demais, também tem problema, se o sol é de menos, também é problema. Então, assim, eu digo que é uma planta muito sensível, a gente acaba continuando pelos próximos anos ainda com esse patamar de... Mas a gente tem visto uma recuperação muito interessante, principalmente no Equador, no Peru também. Então, o Brasil também tem alguns projetos, mas o Equador, por exemplo, a gente já vê uma safra melhor em 2025. Gana e Costa do Marfim também apresentando alguma melhora. Então, a gente tem aí uma tendência, talvez, de instabilidade, mas talvez não de tantos picos como a gente teve em 23, em 24 e agora no início de 25. A expectativa é essa melhora da produção brasileira do cacau para 2030. Você trouxe esses números aí impressionantes. Quando a gente fala expectativa para essa safra, 4.800.000 toneladas, né? E o Brasil pode muito mais, porque a gente sabe aí em relação aos diferentes sistemas produtivos, não é, Ana? A gente tem aí a cabruca e outros tantos aí que pode alavancar, né? E chegar para 2030 colocando o Brasil numa posição boa. E eu queria saber o ranking que a gente está hoje.
Hoje o Brasil ele figura ali entre sexto e sétimo maior produtor de cacau do mundo, mas quando a gente olha para os 2, 3 primeiros, a nossa produção é muito menor do que eles, né? Então, a Costa do Marfim com quase 2 milhões de toneladas, a Gana na casa dos 600, 700 mil toneladas, o Equador ali na casa dos 400, 500 mil toneladas, e o Brasil ali entre sexto e sétimo na faixa de 180, 200 mil toneladas. Então, a gente tem um potencial muito grande, como você disse, a gente tem uma produção em sistemas diferenciados, o sistema Cabruca, o SAF, a pleno sol também nas novas áreas. O cacau pode ser usado para recuperar áreas degradadas aqui no Brasil. Então, a gente tem um potencial de expansão com sustentabilidade, né? Então, eu brinco que cacau, por exemplo, em áreas não tradicionais, é plantar floresta em áreas que tínhamos terras perdidas. Então, a gente tem um potencial grande, a gente precisa ver esses investimentos agora virarem números positivos nessas próximas safras. Inclusive, não é, Ana? O cacau ele já vem sendo plantado, não é, produzido em áreas, em pastagens degradadas, não? Isso mesmo. E a gente tem, por exemplo, projetos muito interessantes no oeste da Bahia, que era uma área que achavam que nunca poderia plantar cacau, e com produções de cacau com irrigado, com alta tecnologia, com alta produtividade acima de 2.500, 3.000 quilos por hectare, com o potencial de chegar ainda mais. A gente tem projeto de cacau em São Paulo, no Mato Grosso, Roraima, e muitos deles com esse foco: recuperação de pastagem degradada, recuperação de área degradada. E é isso, né? Plantando floresta, porque cacau é como se estivesse plantando floresta, é plantar floresta nessas áreas, recuperando essas áreas degradadas e produzindo e trazendo renda para o produtor. Trazendo renda para o produtor e deixando o consumidor feliz, né? Porque quem não gosta de ter aquela barrinha de chocolate produzida aqui, não é? Ô, Ana, com toda a qualidade, né? Com a sustentabilidade das lavouras, a gente ter aquele chocolate delicioso, né? Lá no supermercado, em outro ponto de venda aí, né, Ana? Muito obrigada por essa conversa aqui com a gente no Dia Internacional do Chocolate, falando do potencial da nossa produção brasileira do cacau. Ana Paula Lozzi, presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Obrigada mais uma vez pela gentileza dessa conversa com a gente hoje aqui, viu? Obrigada, Simone. Até a próxima. A gente está aqui à disposição. Tchau, tchau. Até lá. 15h20.